Glória a Deus. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Enquanto a amada igreja abre na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 1. Eu desde já quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele tem nos dado de, juntamente com o seu povo, louvar e bendizer o seu santo nome. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. É o Salmo de número 100 que diz: entrai nas suas portas com louvores e nos seus átrios com hinos. Louvado seja Deus. E aqui temos o privilégio de louvar o nome do Senhor. Também queremos agradecer a confiança que o nosso pastor Carlinhos tem nos dado sempre em que ele nos escala, ele nos dá a confiança de emprestar seu púlpito, né? Porque na condição de pastor da igreja, o púlpito é dele e ele nos dá por empréstimo. Louvado seja Deus. Mas agradeço pela sua paciência e pelo seu cuidado, meu pastor, conosco ao longo desses 10 meses que nós temos aqui em Tibiri, né? O Senhor teve paciência, teve amor, cuidou das nossas feridas e colocou azeite nas nossas dores, e hoje nós temos a alegria de produzir frutos para o reino de Deus. Louvado e exaltado. Quero fazer segunda carta de Paulo, né? 12. Segunda carta de Paulo, a partir do 1. Louvado seja Deus. Todos encontraram? Façamos a leitura. Em verdade não convém gloriar-me, mas passei revelações e visões do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar, conhece o porquê, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê de mim. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, aí então sou forte. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Amados irmãos, essa mensagem, ela foi proposta há muito tempo, né, pelo pastor Carlinhos. Na verdade, ainda faz parte daquele tema, né, de mensagens, daquela série de mensagens sobre os desafios de um líder. Louvado seja Deus. E, na verdade, as provações, elas são, né, comuns para a vida de todo cristão. A diferença para a vida de um líder é porque ela é maior, né, porque a quem mais é dado, a palavra nos diz que é mais cobrado. Então, na vida de Paulo, não foi diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que uma verdade é que no meio das nossas dificuldades, no meio das nossas aflições, no meio das nossas provações, o Senhor promete estar conosco. A palavra de Deus diz no Salmo de número 30 e no versículo 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Louvado seja Deus. Então Paulo, para o exercício do ministério,
ele teve que lutar contra muitas das aflições. E deixa eu falar uma coisa. Uma das grandes batalhas que nós enfrentamos, na verdade, é quando nós precisamos ter uma atitude de renúncia e submissão à vontade de Deus. Não há uma batalha mais difícil do que aquela que nós travamos consigo mesmo. Uma vez que somos convertidos, uma vez que passa a habitar em nós a graça do Senhor, então agora nos rendemos à vontade de Deus. E muitas vezes nos render à vontade de Deus vai trazer em si muitas frustrações, porque já que os planos de Deus eles não são frustrados, assim como disse Jó, lá no capítulo 42, bem sei que tudo podes, mas os teus pensamentos podem ser impedidos. Então, para que o plano de Deus se cumpra, e para que os planos dele na nossa vida não sejam impedidos, infelizmente eu vou lhe dar uma notícia: o frustrado sempre vamos ser nós mesmos. Os frustrados vão sempre ser nós mesmos. Não é à toa que o escritor de Provérbios, Salomão, ele vai descrever: o cavalo prepara-se para a batalha, mas do Senhor vem a vitória. E ainda no capítulo 16 e o verso 3, ele vai dizer: consagre os seus planos a Deus, e eles serão estabelecidos. Nós só temos garantia de bom êxito, de bom sucesso nos nossos planos, nos nossos projetos, no planejamento do nosso futuro, quando a gente tem essa atitude de Provérbios 16 e 3. Jesus, vem cá, participa comigo. Convida ele, chama ele, pede para ele tomar a frente da tua vida, dos teus planos. Louvado seja Deus dos teus projetos, porque eles serão estabelecidos, e não haverá barreira, não haverá ferrolho, não haverá porta, não haverá gigante, não haverá urso, não haverá leão que poderá frustrar os projetos de Deus para a tua vida. Louvado seja Deus. Foi o que Paulo precisou aprender, porque a partir do versículo 1, ele já começa a falar de gloriar-se. Eu gosto da tradução da Nova Linguagem de hoje, ou melhor, Nova Tradução da Linguagem de hoje, porque fala justamente o que? De se gabar. Paulo, ele tinha uma natureza, Eduardo, que se ele deixasse, ele queria se orgulhar de tudo. Ele queria se gabar de tudo. Paulo era um homem que não aceitava crítica de bom grado. Quem se identifica aqui, deixa Jesus falar contigo essa noite. Paulo tinha essas características. Não sabia ouvir. Tudo queria tomar satisfação. Tudo queria chamar na grande, falar na cara. Ei, a palavra de Deus diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu espírito de temor, mas olha, Ele te deu ousadia, mas te deu também amor e moderação. O Deus que dá ousadia, o Deus que dá coragem para falar, Ele sabe dosar a nossa coragem, a nossa ousadia, a nossa intrepidez com amor e moderação. E sabe quando é que Paulo ele vai falar isso? Quando ele já está velho. Já com seus mais de 70 anos de idade, próximo a ser oferecido em sacrifício, como ele mesmo escreve a Timóteo: estou próximo a ser servido como libação. Mas Paulo na juventude, como ele estava aqui, não era brincadeira. Mas o Espírito Santo, Ele tira de nós o temperamento para colocar em nós a temperança. O Espírito Santo retira de nós todo o temperamento. Ah, eu sou assim, eu nasci assim. Ei, você não é uma Gabriela não, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, que lhe salvou e que lhe resgatou.
Canto da Gabriela é para lá. Quando você entra na graça de Cristo, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5:17: pois se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E Paulo precisou aprender isso através da dor, de ser amassado, quebrado, moído, para entender da graça de Deus. Porque ele vai dizer no versículo 1: em verdade não convém gloriar-me. Ele só não se gloria porque não convém. Mas é porque o gênio dele, a natureza dele era de se gloriar. E tanta gente que muitas vezes Deus não pode dar nada, não pode abençoar. Quer nem passar junto do seu irmão para dar a paz do Senhor. Mas Deus está dizendo essa noite: aprenda a viver da minha graça. Que o que você tem é por graça. Que o que você recebeu é por graça. Aleluia, que a ousadia é por graça. Se prega pela graça, se ora pela graça, se louva pela graça, se intercede pela graça. Se tem algo do céu na tua vida, é pela graça de Deus que eu tenho derramado em ti. Louvado seja Deus. Paulo disse que foi arrebatado ao terceiro céu. E ele aqui não se identifica no versículo 2, mas é muito fácil de saber que é ele, porque depois ele usa a primeira pessoa no versículo 7. Conheço um homem, como a carta de Coríntios, ela foi escrita entre 55 e 56. Depois de Cristo, se supõe que ele escreveu sobre um acontecido do ano 42, 41 ou 42. E ele disse que foi arrebatado até o terceiro céu. Porque a palavra, ela mesma vai dizer que esse céu é dividido em 3 etapas. Oséias capítulo 2. Louvado seja Deus, e o versículo 18 fala justamente dessa extensão que envolve a terra. Então esse é o primeiro céu, é o firmamento, é aquilo que você vê. É o primeiro céu. O segundo céu está em Gênesis 1, 14 ao 18. É onde habitam as estrelas, os astros. E o terceiro céu que Paulo menciona aqui é o céu que é a morada de Deus e dos santos, e que está preparado para nós quando a trombeta tocar e nós irmos para lá. Mas você quer chegar lá? Ei, reduz a bagagem. Retira todo orgulho. Retira toda mágoa. Retira toda falta de perdão. Retira toda falta de conciliação. Louvado e exaltado seja Deus, porque o passaporte para chegar lá é com a veste branca. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. E por misericórdia, Paulo foi arrebatado nos seus sentidos. A palavra fala de arrebatamento do sentido. Mas me permita dizer essa expressão. Não é essa palhaçada que a gente vê por aí. Que se vê. Pastor toca num, toca outro. E o povo começa a cair e dizer que é arrebatado. Não. É uma ação sobrenatural de Deus. Às vezes até quando você tem aquela elevação na hora do cochilo, você tem a oportunidade de ter visão do céu. Eu posso dizer porque eu já tive. Mas não é via de regra. E nem acontece para que eu e você possa achar que é melhor do que ninguém. Porque o céu só se revela a quem se achega juntinho do Senhor. Você quer receber a visitação do céu da sua vida? Siga a receita de Tiago, capítulo 4, versículo 7.
Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Pronto. Não é coisa de super-homem nem de super-mulher. Qualquer um que tenha comunhão com Deus, ele recebe a visita do céu na sua vida. Até quem está desmantelado, mas que Deus tem propósito, Deus faz. Veja Jacó, capítulo 28 do livro de Gênesis. Jacó estava fugindo da fúria do seu irmão. E quando ele chegou naquela localidade de Luz, que depois foi chamada Betel, que significa casa de Deus, quando ele se deitou sobre aquela pedra e elevou no sono, a palavra de Deus diz que ele teve uma visão. E a visão de uma escada. E nessa escada subia anjo e descia. E no alto da escada ele ouvia a voz do Senhor: eu sou o Deus de Abraão, teu pai e de Isaac. E ali ele se acordou. Então, só para você ter a noção do que é o arrebatamento de sentido, para ver as visões do céu. Não é uma coisa para que ninguém venha se gloriar. Mas quando Deus tem plano, Deus tem negócio, Deus quer se revelar, Deus quer falar. Louvado seja Deus, o céu se abre, Ele se mostra, você vê, aleluia, você sente a glória e o gozo do Espírito Santo na sua vida. E Paulo teve essa oportunidade. E a palavra de Deus vai dizer que o homem, no versículo 4, foi arrebatado ao paraíso. E lá ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Porque o paraíso é gozo, o paraíso é santidade. Nem todo homem pode contemplar. Nem Moisés, que tinha uma comunhão, ele pôde ver frente a frente a glória de Deus. Capítulo 33 vai dizer que ele pediu ao Senhor: Senhor, mostra-me tua glória, eu quero te ver face a face. Aí o Senhor lhe responde: não há ninguém que venda a minha face e ele sobreviva. Mas eu vou fazer um negócio contigo. Perto de onde estamos está a fenda de uma rocha. Quando eu passar, eu coloco a minha mão sobre o teu rosto. E quando eu passar de ti, eu tiro minha mão, tu me vê pelas costas. Porque Deus é assim. Deuteronômio 32 está escrito: aquilo que cabe ao homem saber e ser revelado, o homem recebe. Se também não for revelado, o homem não recebe. E pronto, acabou, porque é a soberania de Deus. Então não era lícito a Paulo dizer ou detalhar aquilo que ele viu. E para que ele não se ensoberbecesse e ninguém viesse a fazer dele um alvo de veneração, de adoração, que infelizmente está acontecendo hoje no meu gospel. Gente que Deus usa. Ei, detalhe, ser homem de Deus é diferente de gente que Deus usa. Porque muitos vão dizer naquele dia, diz Mateus 7. E o 22, 21 e 22. Senhor, em teu nome, eu operei maravilhas, expulsei demônio, eu curei, operei milagre. E no 22 diz: em verdade vos digo que não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então há diferença entre o homem de Deus e o homem que Deus usa. Então, para que Paulo ele não viesse se gloriar e nem recebesse alguma revelação por isso, foi dado um espinho na carne. E deixa eu lhe dizer uma coisa essa noite. Muitos estudiosos, teólogos, doutores em divindade, ainda hoje se desdobram para saber o que foi esse espinho. Mas hoje você vai descobrir algo. O espinho pelo qual Paulo sofreu está na própria Bíblia. Por quê? O espinho está diretamente relacionado à soberba de Paulo. Por quê?
A soberba no original do texto sagrado escrito no grego quer dizer um balão inflado, um balão que está inchado. O orgulhoso, ele anda inchado, ele anda inflado, mas o Espírito Santo tem o alfinete para colocar ele no devido lugar. Por isso que Deus permitiu que o espinho na carne fosse implantado na vida de Paulo. E evangelista, onde é que a gente encontra esse espinho? Basta nós voltarmos um pouco para o capítulo 11. E o versículo a partir do 23. São ministros de Cristo. Falo como fora de mim, eu ainda mais. Aí ele vai começar a dizer, em trabalhos muito mais, em açoites muito mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigília, muitas vezes em fome e sede, e em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Mas sabe por que Paulo passou por tudo isso? Porque repetidas vezes ele vai dizer aos irmãos: para eu não ser pesado, eu não peguei o sustento. Para aquilo que eu precisei, ele vai dizer aos pastores da cidade de Éfeso, lá em Atos capítulo 20 e o versículo 33. Para aquilo que eu precisei para o meu sustento, essas mãos me serviram. Aí quando a necessidade chega, bate. Aí o que é que acontece? Ninguém comunica com Paulo. Aí Paulo vai lamentar lá em Filipenses capítulo 4. Na minha necessidade ninguém se comunicou. Mas será que Paulo lembrava daquilo que ele falou? Eu não preciso, as mãos me servem. Eu não quero ser pesado a ninguém. Eu não quero, louvado seja Deus, dar o pé de ninguém falar. Mas ei, o sustento do obreiro, quem dá é aquele que lhe chamou para a obra. Todo trabalhador é digno de recompensa. Deus não é injusto para não lembrar dos serviços que nós temos prestado e ainda prestamos aos santos. Está escrito em Hebreus capítulo 6, versículo 10. Açoites. Quem Paulo era antes de ser crente e até pouco tempo depois de se converter? Tudo ele queria resolver na pancada. Ainda depois de convertido, a língua continuava afiada. Capítulo 2, versículo 10 do livro de Gálatas vai mostrar que Paulo chamou a atenção de Pedro na frente de todo mundo por causa de um desvio de conduta de Pedro. E Paulo chamou ele para lhe repreender diante de todos. E a palavra de Deus, o mestre Jesus, ele vai dizer lá o que em Mateus no Sermão do Monte. O que você vê o seu irmão fazer e ele estiver pecando, chame ele em particular. E ainda tem uma dose da forma de você repreender, viu? Repreenda com amor. Não repreenda para matar o irmão, não. Porque o crente ele foi chamado para ser fonte de vida. O Filho de Deus ele foi chamado para ser um restaurador. O Filho de Deus é um homem de fé. Quem esteve aqui no culto dos homens nesse mês, aprendeu que homem de fé ajuda outros a se levantar. Então essa é a missão da igreja. Não é você meter o pau em ninguém. Não é você difamar ninguém. Não é você expor, compartilhar o pecado de ninguém. Ore por ele.
Interceda por ele. Vá na casa dele. Visite ele. Diga que Jesus ama. Diga que Jesus não esqueceu. Diga que Jesus quer bem. Diga que Deus ainda não abriu mão dos projetos dele na vida daquele que está caído. Porque quando ele chegou na igreja de Sardes, pastor Carlinhos, que ele diz ao pastor da igreja: confirma o resto que está para morrer. Não é dizer termina de matar, não. Confirma quer dizer, coloca em cima dos pés, coloca para levantar, coloca novamente para andar sobre os seus pés, renovado, curado, restaurado, sarado e pronto para fazer a obra de Deus. Por isso que Paulo precisou passar por esse espinho na carne. Um homem sem humildade precisava aprender sobre humildade. Precisava aprender que a palavra não se dá com espancamento. Porque ele vai dizer lá em Timóteo, no capítulo 3 e o versículo 5, uma das qualificações de quem é líder, isso quer dizer pastores, diáconos, e torna a dizer servos de Deus de uma maneira geral, é porque para pastores e diáconos a responsabilidade é maior, mas isso é um fruto que deve nascer em todo cristão, até porque os frutos de Gálatas 5 e 22, eles não são exclusivos do ministério, ele é extensivo a toda a igreja. Amor, paz, longanimidade, fidelidade, gozo, mansidão e domínio próprio. Todo nascido de novo precisa desenvolver o fruto do Espírito na sua vida. Agora alguns precisam desenvolver como? No tranco. Foi o caso de Paulo. Porque foi preciso um espinho na carne. E o espinho é esse. Para ele aprender que o desenvolvimento do ministério, ele dependia única e exclusivamente do Senhor da Seara, que é o nosso provedor. Ele teve que aprender necessidade. É por isso que ele vai amansar o discurso lá em Filipenses capítulo 4, versículo 3. Eu posso todas as coisas é naquele que me fortalece. Quando a minha mão não suprir, quando a minha força não suportar, quando a minha capacidade não alcançar, aquele que me fortalece está pronto a me socorrer. Açoite, para ele lembrar que não deve ser espancador. E segura o cajado de papai nessa noite. Tem muito especialista em ser espancador de língua, que às vezes dói mais do que uma pancada. Tiago vai dizer na sua carta, no capítulo 4, a língua ela pode ser um instrumento para a vida, mas também pode ser um instrumento para a morte. E quantos não têm sido mortos por causa da palavra agressiva de alguém? Ei, mas deixa o Espírito Santo te envolver essa noite, para ele tornar essa língua fonte de vida, essa língua fonte de restauração, essa língua uma fonte de louvor, de falar aquilo que agrada a Deus, daquilo que adora ao Senhor, e o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Mas vamos avançando. Aí muitas vezes quando o espinho espeta, fica difícil, né? Deixa eu lhe dizer uma coisa. No início do ministério, quando a gente começa a ascender, a gente às vezes quer se achar autossuficiente. E para que Deus não visse eu me perder, eu também passei por um espinho. Também passei por um espinho. A cortada de asa foi tão grande
que Ele retirou até do meu sustento, que era para eu não ter nem o pé de fugir. Que início de ministério, quando Deus, Ele quer mostrar a sua glória através de você, você primeiro vai passar pela prensa, vai passar pela rodana do oleiro, vai entendendo aí o mistério e vai recebendo da parte de Jeová. Você vai ser amassado, você vai ser trabalhado, depois você vai passar por um pouquinho de forno. Quando você passar pelo fogo, aí você vai estar um vaso novo, de honra e preparado para a boa obra do Senhor. E eu chorava de um lado, a missionária Kelly do outro. Até que o Senhor Jeová disse: ei, quem sabe o tempo sou eu. Tão somente me adora, tão somente continua perseverando, tão somente continua me servindo, caminhando na minha vontade, porque eu sei o tempo certo de exaltar, eu sei o tempo de estender a mão, eu sei o tempo de abençoar. Tão somente fica debaixo da minha graça, porque você vai sobreviver e alcançar a vitória que eu já preparei para você. Fica debaixo da graça essa noite. Não olhe para as dores. Hoje de manhã, quem assistiu a mensagem do nosso pastor presidente, viu ele falando de Josué. Capítulo 5, a partir do verso 13. Josué chegou perto da muralha. Quando ele estava se aproximando, ele viu a figura de um guerreiro com a espada nua, quer dizer o que? A espada desembainhada. E ele perguntou: quem és tu? É dos nossos ou és dos de Jericó? Aí aquele que estava com a espada desembainhada na mão disse: nem eu sou de vocês, nem eu sou de Jericó, eu vim da parte do Senhor. E ali Josué entendeu que o Senhor havia saído para a guerra com ele. E ele prostrou-se e adorou. Ele não viu o tamanho da muralha, ele não viu o tamanho do gigante, ele não viu o tamanho da dificuldade. Ele viu simplesmente aquele que tinha descido à terra para guerrear. Fica debaixo da graça, da dispensação do Senhor, porque no momento certo Ele vai guerrear, Ele vai se levantar, Ele vai abençoar, Ele vai trazer o livramento, Ele vai trazer a cura, Ele vai trazer a restauração, e você vai glorificar. Fica com essa palavra e eu agradeço a oportunidade em nome de